Olá, meu nome é Roberto. Nesse vídeo eu vou falar sobre conjuntos. Conjuntos é importante na resolução de diversos problemas matemáticos. Conceitos básicos. Conjunto é o agrupamento, a coleção de alguma coisa. Elementos são os objetos que compõem o conjunto. Relação de pertinência é a relação que indica se um determinado elemento pertence ou não a um determinado conjunto. Exemplo: A igual a 2, 4, 6, 8, 10. Nesse caso, 2 pertence a A e 3 não pertence a A. É costume representar os conjuntos com as letras maiúsculas e os elementos com as letras minúsculas. Curiosidade: a teoria dos conjuntos foi criada pelo matemático russo Georg Ferdinand Ludwig Philipp Cantor, 1845 a 1918. Representação dos conjuntos. Os conjuntos eles podem ser representados de três formas: por enumeração. Exemplo: o conjunto dos números inteiros ímpares menor que 10 é 1, 3, 5, 7 e 9. Por propriedade. Exemplo: A igual a x pertence aos números naturais, tal que x maior que 3 e x menor que 8. Por diagrama. João Venn idealizou uma forma bastante simples de representar a ideia abstrata dos conjuntos, que são os diagramas. Os diagramas de Venn são muito utilizados na resolução de problemas matemáticos. Tipos de conjuntos. A partir dos séculos XV e XVI, as grandes mudanças no modo de vida fizeram o homem atuar e trabalhar com quantidades contrárias: dinheiro gasto e ganho, mercadoria vendida e estocada. Conjunto vazio. Chama-se vazio o conjunto que não possui elemento algum. Exemplo: se eu tenho aqui A igual a 0, 1, 2, 3, 4, 5 e B é igual a x pertencente a A, tal que x maior que 5, isso implica que B é um conjunto vazio. É o conjunto mais amplo de todos os que estão sendo considerados. Por exemplo, se você está estudando a geometria plana, o seu conjunto universo é o plano. Subconjunto de um conjunto. Se A e B são dois conjuntos, pode ocorrer que todo elemento de A também seja elemento de B. Quando isso ocorre, dizemos que A é um subconjunto de B. Exemplo: A igual a 3 e 5, B igual a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A está contido em B e B contém A. A gente pode ver que os elementos de A, 3 e 5, eles estão contidos em B. Observação: o conjunto vazio está contido em todo o conjunto. Operações com conjuntos. Intersecção. Se A e B são dois conjuntos quaisquer, sua intersecção é o conjunto dos elementos que pertencem simultaneamente a A e B. A intersecção com B é igual a x, tal que x pertence a A e x pertence a B. As propriedades da intersecção. A intersecção com A é igual a intersecção com conjunto vazio é igual ao conjunto vazio, A intersecção com B é igual a B intersecção com A. Exemplo: se eu tenho aqui A igual a ABC, B igual a BCD, A intersecção com B é igual a B e C, porque B e C tem tanto no conjunto A quanto no conjunto B. Conjuntos disjuntos. Se A intersecção com B é igual ao vazio, ou seja, se A e B não têm elemento em comum, dizemos que A e B são disjuntos. União.
Se A e B são dois conjuntos quaisquer, sua união é o conjunto dos elementos que pertencem a A ou a B. A união com B é igual a x, tal que x pertence a A ou x pertence a B. Propriedades da união. A união com A é igual a A. A união com vazio é igual a A. A união com B é igual a B união com A. Exemplo. Se o A é igual a ABC e o B é igual a BCD, a união com B é igual a ABCD. Diferença de conjuntos. A diferença A menos B é o conjunto dos elementos de A que não pertencem a B. Então, A menos B é igual a x, tal que x pertence a A e x não pertence a B. Exemplo, se eu tenho A igual a B, C, D, se eu tenho conjunto B igual a C e F, A menos B é igual a ABD. Conjunto complementar. Quando B está contido em A, o conjunto dos elementos de A que não pertencem a B, ou seja, a diferença A menos B, chama-se conjunto complementar de B em relação a A. E tem esse símbolo mostrado aqui no slide. Então, conjunto complementar de B em relação a A é igual a A menos B, com B contido em A. Exemplo, se A igual a 0, 1, 2, 3, B igual a 0, 1, o conjunto complementar de B em relação a A é igual a A menos B, que é igual a 2 e 3. Eu posso perceber aqui que no conjunto, o conjunto A tem esses termos 2 e 3, que não pertencem a B. Número de elementos de um conjunto. Ele é dado por essa fórmula, mostrada aqui, né, no slide, onde n de A é igual ao número de elementos do conjunto A, n de B é igual ao número de elementos do conjunto B, n de A união com B é o número de elementos do conjunto A união com B, n de A inter B, A intersecção com B, é igual ao número de elementos do conjunto A intersecção com B. Exemplo, sendo A igual a ABC e B igual a B, C, D, E, o C é igual a A união com B. Então, determine o número de elementos do conjunto C. O número de elementos do conjunto C é o número de elementos de A união com B. A união com B, o A tem 3 elementos, o B tem 4 elementos, e o número de elementos de A união com B são 2. Então, nós vamos ter que o número de elementos de C é igual ao número de elementos de A união com B, que é igual a 3 mais 4 menos 2, que é igual a 5. Produto cartesiano. Dado dois conjuntos, A e B, chama-se produto cartesiano de A por B ao conjunto de pares ordenados, x e y, onde x pertence a A e y pertence a B. Ou seja, produto cartesiano A vezes B é igual a x e y, tal que x pertence a A e y pertence a B. Exemplo, se A igual a 1, 2, 3 e B igual a 4, 5, o produto cartesiano A vezes B é igual a 1 e 4, 1 e 5, 2 e 4, 2 e 5, 3 e 4, 3 e 5. O produto cartesiano de dois conjuntos não é comutativo, ou seja, A vezes B é diferente de B vezes a não ser que os elementos de A sejam iguais aos de B.
Aqui, B vezes A é igual a 4 e 1, 4 e 2, 4 e 3, 5 e 1, 5 e 2, 5 e 3. Observação. Se o número de elementos de A é M, o número de elementos de B é N, então o número de elementos de A vezes B é M vezes N. Curiosidade: o termo produto cartesiano foi dado em homenagem ao matemático francês René Descartes. Conjunto das partes de um conjunto A são os possíveis subconjuntos de um conjunto. Exemplo: dado conjunto A igual a 1, 2, 3, o conjunto das partes de A é conjunto vazio, o 1, conjunto 1, conjunto com o elemento 2, conjunto com o elemento 3, conjunto com os elementos 1 e 2, conjunto com os elementos 1 e 3, conjunto com os elementos 2 e 3 e conjunto com os elementos 1, 2 e 3. Se A tem N elementos, o conjunto das partes de A tem 2 elevado a N elementos. O conjunto das partes de A é igual a x, tal que x está contido em A. Em relação ao conjunto A, x é um subconjunto. Em relação ao conjunto partes de um conjunto A, x é um elemento. Ou seja, x está contido em A e x pertence ao conjunto das partes de um conjunto A. Portanto, 1 e 2 está contido em A. 1 e 2 pertence ao conjunto das partes de A.